Olá a todos, bem-vindos ao Mundo Métrico Matemática. Iniciaremos aqui uma série de aulas para fazer algumas revisões de matemática básica. E essa é a primeira aula da série que falaremos sobre frações, beleza? Primeiro vamos pensar aqui no que é fração. A fração geralmente é representada com essa carinha aqui. Todos vocês devem saber disso. Mas o que significa? O que é essa formação? O nosso A é chamado de numerador. O nosso B é chamado de denominador. Uma fração trata-se de uma divisão, beleza? Isso aqui é uma divisão. Então o que é que deve acontecer aqui? A gente tem uma restrição importantíssima que vocês não devem jamais esquecer. Ó, é essa restrição. O nosso B tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Denominador não pode ser zero. Por quê? Porque, como trata-se de uma divisão, A dividido por B, se B for zero, seria A dividido por zero, e isso dá uma indeterminação. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Tranquilo? Então é a primeira restrição aqui. Ao lado aqui eu fiz a figura de um quadrado. Qual é a intenção de ilustrar com um quadrado? A intenção é tentar identificar os elementos, ou seja, o numerador e o denominador, nessa perspectiva geométrica. De antemão, digo a vocês que o nosso A, em uma tradução, ele representa partes de um total. Memorizem isso. E o nosso B, que é o nosso denominador, representa o total de partes. Parecem duas expressões parecidas, mas não é. Cada uma tem o seu papel fundamental dentro desse conceito. Vamos analisar aqui o seguinte, ó. Se eu pegar o nosso quadrado e dividir exatamente ao meio, considere que essa divisão está sendo feita exatamente ao meio, eu tenho então duas partes iguais. Eu tenho essa parte igual a essa parte, sendo que eu dividi ao meio, tá? Então, vamos interpretar aqui, ó. Fazer o desenho da fração aqui, ó. Olhando para essa figura e fazendo o desenho fazendo essa fração baseado nisso. Se A é parte de um total e B é o total de partes, vamos começar definindo B. Vamos definir o nosso denominador. Eu dividi em quantas partes essa figura? Em duas partes, então o total de partes é igual a 2. Nesse caso, B é igual a 2, porque eu estou dividindo essa figura em duas partes. E partes de um total eu ainda não sei, porque eu não mexi em nada. Eu apenas dividi, mas eu não selecionei nenhuma fração, ou seja, não peguei nenhum pedacinho de um total dessa figura. Para pegar um pedacinho, eu vou selecionar aqui, ó, de vermelho, essa parte. Então, de um total de duas partes, quantas partes eu peguei? Eu peguei uma. Então, a fração que representa essa figura é 1 para 2. É uma parte de um total de duas partes. Então, essa fração é igual a 1 sobre 2. Essa fração é uma fração mais conhecida, porque se vocês observarem, como eu dividi em duas partes iguais, a parte que eu peguei é exatamente a metade. Então, 1 sobre 2 também é conhecido, ou pode ler-se como metade. Tranquilo? Essa é a primeira parte. Agora, se eu fizer o seguinte, ó. Se eu dividir dessa maneira. Em quantas partes agora? Vou apagar essa aqui, que já não vale mais para essa nova divisão. Em quantas partes agora eu dividi a minha figura? Agora eu estou dividindo a minha figura em 4 partes. Então, nosso B vale 4. E quantas partes dessa eu selecionei? Eu selecionei 2. Então, a fração que representa essa figura é igual a 2 sobre 4. Mas perceba o seguinte, 2 sobre 4, eu continuo selecionando a metade do total da área, ou seja, 2 é metade de 4. Então, essa fração 2 sobre 4 também pode ser escrita como 1 sobre 2. Isso é uma simplificação que estudaremos mais adiante. E assim sucessivamente. Se eu resolvo dividir em mais partes aqui, ó, olha só. Se eu resolvo dividir em mais partes, eu continuo aplicando essas propriedades. Observem aqui, ó.
Com essa nova divisão, o meu quadrado inicial está sendo dividido agora em 8 partes. E eu estou selecionando 4 dessas partes, que continua sendo metade. Então, 4 sobre 8 também pode ser reescrito como metade. Observe esse padrão. Toda vez que eu tiver no numerador um valor que ele é metade do meu denominador, eu posso simplificar a fração reescrevendo-a dessa maneira, tá? É a primeira coisa a se pensar. Vamos agora mudar um pouquinho esse quadro. Se eu selecionar agora mais uma parte, a minha divisão total continua sendo 8. Porque eu não dividi mais, eu apenas selecionei mais uma parte. Só que agora eu não tenho mais 4 do total de 8. Eu tenho selecionadas 5 partes do total de 8. 5 não é metade de 8 e não posso escrever como sendo 1 sobre 2 ou metade. Mas a fração que representa essa figura é essa fração. Então esse, pessoal, foi um conceito inicial. Vamos a mais alguns exemplos aqui agora. Vamos fazer agora aqui operações com frações. Vamos fazer soma de frações. Observem aqui o seguinte. Vou fazer um desenho circular e vou dividi-lo em 3 partes inicialmente. Considerem que todas as partes são iguais, tá? Vou selecionar uma dessas partes. Vou selecionar uma dessas partes com a caneta preta. E vou fazer o quê? Vou selecionar uma das outras partes com a caneta vermelha. Eu desejo somar 2 frações. Olha como eu posso proceder. Observem o seguinte. Pensando apenas na parte que eu selecionei de preto, qual é a fração que representa apenas este pedaço? O meu total está sendo dividido em 3 partes, mas dessas 3 partes de preto eu selecionei apenas uma. Quero somar com essa parte de vermelho. Então, vou somar com essa fração que representa essa parte vermelha. Essa fração que representa a parte de vermelho continua sendo dividido, a minha figura continua sendo dividida em 3 partes. E eu tenho apenas uma. Eu poderia somar diretamente aqui, mas eu posso observar a figura e saber como fazer isso. Olha só, juntando o total agora, porque isso vai dar as 2 partes selecionadas. A minha figura está sendo dividida em 3 partes, e dessas 3 partes, juntando as 2, eu tenho 2 das 3 partes. Então, 1/3 mais 1/3 é igual a 2/3, certo? Então, esse é o primeiro critério. Agora, o seguinte, eu vou ampliar essa divisão aqui, ó, de modo que eu fique agora com 6 partes, e vou selecionar mais uma parte de preto aqui, para vocês observarem. Agora, essa expressão já não vale mais, e eu vou ter uma nova soma de frações. Vamos primeiro somar a nossa fração, que está em preto. Em quantas partes agora eu tenho a nossa figura dividida? Agora a nossa figura está dividida em 6 partes. E de preto eu tenho 3 dessas partes. Quero somar com as partes de vermelho. A nossa figura está sendo dividida agora em 6 partes. E de vermelho eu tenho 2 partes. Observem o seguinte, se eu somar o total e representar a fração do total, o meu denominador continuará sendo 6, mas agora, somando as partes vermelhas com as partes pretas, eu tenho 5 partes. Então, 3/6 mais 2/6 é igual a 5/6. Posso fazer outro exemplo, caso vocês queiram aqui, ó. Vou selecionar agora aqui, ó, uma parte de azul. Certo? Então, vou somar as partes de vermelho com as partes pretas com as partes de azuis. De vermelho, qual é a minha fração? A parte vermelha é 2 de um total de 6. A parte preta é 3 de um total de 6. E a parte azul é 1 do total de 6. Somando tudo isso aqui, ó, eu vou ter as 6 partes de um total de 6. Mais 6 dividido por 6, já que fração é a divisão, é igual a 1. Ou seja, tudo, 1. Dentro do conceito de fração, 1 representa o total, representa tudo. Então perceba o seguinte, 6 sobre 6 é igual a um círculo inteiro, que é a soma dessas frações. Por que eu quis fazer isso agora? Porque observe o seguinte, em todos os casos, eu tenho que nossas frações têm o mesmo denominador. E o nosso resultado ele aparece com o mesmo denominador. Partindo dessa parte geométrica, que você já deve ter entendido como funciona, eu posso então concluir que qualquer fração que eu estiver fazendo somas e o meu denominador
for igual, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. A exemplo, vale essa propriedade, portanto, ó, A sobre C mais B sobre C, os denominadores são iguais. Eu conservo e somo os meus numeradores, A mais B. A sobre C mais B sobre C é igual a AB sobre C. A mais B sobre C, certo? Outro exemplo, se eu tiver aqui, ó, 1 sobre 4 mais 3 sobre 4, observe que eu tenho o mesmo denominador, eu posso conservar. 1 mais 3 é igual a 4. Isso aqui resulta em 1. Outro exemplo, 3 sobre 100 mais 91 sobre 100. O denominador é igual. Eu posso conservar o denominador e somar os nossos numeradores. 91 mais 3, 94. Então, para qualquer situação que tiver com denominadores iguais, essa propriedade pode ser muito bem aplicada sem problema algum. E essa propriedade também ela pode ser estendida para subtração. Então, também vale essa propriedade. Ó. Se eu tenho A sobre B menos C sobre B, eu posso reescrever, conservo meu denominador, A menos C. A menos C. Exemplo, 2 sobre 5 menos 1 sobre 5, denominador igual, conservo, 2 menos 1 dá 1. Bom, turma, essa foi a nossa primeira aula da nossa série de matemática básica. Falamos aqui sobre frações. Se gostou, se inscreva no nosso canal, curta, ative lá o sininho de notificações para receber novos vídeos e pode também dar sua sugestão para novos temas de aula mandando por e-mail que está aparecendo aqui na sua tela. No mais, muito obrigado por ficar com a gente até agora e assistir até o final o Mundo Métrico Matemática. Até a próxima aula.